Quem tem razão? Eu vou pedir licença aos senadores para ouvir primeiramente o Fernão Lara Mesquita. Teve um vídeo que o Fernão gravou e foi divulgado nas redes sociais sobre isso, justamente para mostrar o momento que a gente está passando na opinião dele. Mas antes a gente tem, inclusive, um trecho aqui do que disse o jurista Ives Gandra Martins a respeito deste assunto, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. Acompanhem. O jornal New York Times fez uma análise do Poder Judiciário no Brasil, comparando com o poder dos Estados Unidos, onde a Suprema Corte é exclusivamente dedicada a questões de direito, apresenta o Supremo Tribunal Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, como um tribunal político, tribunal que tem interferido diretamente no processo político. Isto realmente me preocupa, porque essa intervenção no processo político e seletivo não se toma nenhuma posição contra todos aqueles que são de esquerda e, ao mesmo tempo, se proíbe praticamente todo tipo de manifestação daqueles que são conservadores, em ponto de o presidente da República ter sido proibido de fazer qualquer pronunciamento ou no Palácio Planalto da sua própria residência, o que vale dizer ele tem que fazer da rua, porque ele mora numa residência oficial, num prédio público, faz com que tenha-se a sensação de que efetivamente aquilo que o Constituinte desejou, de ter dois poderes políticos e um poder jurídico de manutenção da Constituição, nós não estamos tendo no Brasil. No Brasil estamos tendo 3 poderes políticos, sendo que o poder judiciário, poder mais forte, ele pode interferir nos outros 2 poderes sem que esses poderes tenham tido condições de contestar qualquer intervenção direta no campo político por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso me preocupa, porque apesar da qualidade dos ministros da Suprema Corte e principalmente do ministro Alexandre de Moraes, hoje na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, isto tem, de certa forma, descompassado não só todo esse período pré-eleitoral, mas como a própria intervenção no processo político. Gostaria que o Supremo respeitasse o que os constituintes desejaram. Eu participei de diversas audiências públicas e comentei a Constituição num período em que vivemos a Constituinte, em 15 volumes com Celso Bastos, e que os poderes fossem harmônicos e independentes, e cada um ficasse no estrito limite das suas competências estabelecidas na Constituição. A gente ouviu aí o jurista Ives Gandra Martins, que discorreu sobre um Supremo que tem um olhar persecutório aos movimentos conservadores ou os de direita e não tem o mesmo olhar em relação aos de esquerda. Ele falou, inclusive, que convoca os ministros do Supremo a respeitar o que desejaram e fizeram os constituintes. Fernão Lara Mesquita, seja bem-vindo aqui a esse debate. Boa tarde a você. Qual é a sua visão sobre esse Supremo e o momento que nós estamos vivendo no Brasil sob este novo Supremo? Boa tarde a todos. Bom, o que o Ives falou é quase que só a cereja do bolo, né? Porque o Supremo, com essas últimas decretos e agressões que ele baixa para impedir a campanha eleitoral de prosseguir num tom razoável, né? Ele tem impedido o governo de governar. Simplesmente toda essa história começa com a suposta ameaça do Bolsonaro de não aceitar o resultado da eleição, mas a verdade é que quem não aceitou o resultado da eleição é o Supremo Tribunal e esse pessoal que ele defende, né? Com 57 milhões de votos, o presidente tem sido impedido das suas funções mais comezinhas, né? O Supremo Tribunal anula não só os atos do Executivo, do Poder Executivo,
né, e determina quem deve agir no lugar do poder eleito, né, como ele anula, sem dar satisfação para ninguém, qualquer lei baixada, discutida e votada pelos 513 deputados eleitos pelo povo brasileiro. Então, não há como evitar a conclusão que o Ives está constatando, né? Não é que ele está opinando, ele está constatando que é isso que está acontecendo, né? É um poder que extrapola totalmente a sua função determinada pela Constituição, né? Ele se aproveita da sua posição na hierarquia da democracia brasileira para endossar toda a negação da Constituição, sim, tanto na censura quanto nas outras atitudes que ele tem tomado. Senador Luiz Pastore, qual é a sua visão sobre este Supremo e o que disse aí o doutor Ives e também fez menção o Fernão Lara Mesquita sobre o Supremo não ter reconhecido o resultado da eleição? Primeiro eu queria falar que é um prazer estar aqui com vocês, ver o Fernão Mesquita, que é um amigo em que eu sempre tenho o privilégio de estar com ele e saber de suas opiniões. O Ives Gandra, o nosso querido, extraordinário Ives Gandra, do que ele põe é completamente correto, mas nós temos uma coisa que ver. É verdade que o ministro Alexandre tem exacerbado em alguns assuntos. Não há dúvida. Eu acho que é uma opinião unânime do país que ele tem interferido de uma maneira muito forte em alguns processos. Mas o que é mais importante nesse momento do país para mim? Nós temos que unir o nosso país. Nós temos que acabar com esse momento de uma discussão tão forte, tão radical, e o Brasil tão dividido. Nós temos que aceitar a eleição, quem vai ganhar, da onde, por que nós estamos continuando essa sociedade que nós brigamos dentro da nossa própria casa, com a nossa mulher, com os nossos filhos, famílias. Nós estamos vivendo um momento muito duro no Brasil. E o que eu conclamo nisso, independente de discutir o Supremo? Como é que nós vamos unir, seja quem ganhe essa presidência? Nós temos que fazer que nem o presidente Temer fala, nós temos que conclamar esse país a uma união. E só para falar aqui do Supremo, não tenha dúvida que e tem existido coisas que não são teoricamente corretas de um lado e nem do outro. O ministro Alexandre, para falar bem claro, em alguns atos, e até todos nós estamos vendo Sim. O que ele fez da Degola, sim, eu acho que foi um ato impensado dele, foi uma brincadeira. Eu acho que até ele deveria se explicar. Sim. Está aí a imprensa para perguntar a ele, ministro, o que o senhor quis falar com isso? De repente ele explicar que foi um erro. Nós acabamos com essa polarização tão violenta que divide o nosso país e nos unimos para fazer uma coisa melhor. Eu estou com o presidente Temer. É hora de unir os esforços para ter um país melhor. Senador, só para fazer menção, há pouco nós trouxemos a informação de Brasília. Hoje ele esteve reunido com jornalistas para apresentar a sala da apuração ali. Não tocou no assunto e a gente solicitou uma nota. Eles também não divulgaram nota nenhuma sobre isso, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Senador Guaraci Silveira, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Senador, na sua opinião, que Supremo que nós temos nesse momento, como é que o senhor avalia? Sem som no momento. Não, o senhor não está nos ouvindo? Agora sim, voltou. Por gentileza, qual a avaliação que o senhor faz, senador, sobre este momento do Supremo Tribunal Federal e, claro, boa parte disso configurado talvez na figura do ministro Alexandre de Moraes, enfim, que é quem tem mais falado, e ele, por exemplo, preside o inquérito do fim do mundo, a alcunha que o ministro Marco Aurélio deu ao inquérito que cabe tudo. Meus caros companheiros, primeiro agradecendo a Deus pela Jovem Pan existir. Essa emissora veio cobrir no jornalismo um elo que faltava na comunicação brasileira, da plena democracia e da justiça social. Vocês vieram preencher uma lacuna que existia. E eu penso, companheiro, que nós temos
um problema muito, muito sério e muito triste no momento. Isso nós podemos configurar como um momento triste, porque a Constituição tem sido violentada já há algum tempo. Eu acho que o primeiro, eu não posso dizer que é o primeiro, mas um dos atos mais notáveis foi quando, na cassação da presidente Dilma, quando o artigo 52 foi fatiado e rasgado ao meio. Uma parte valia e outra parte não. Quando, naquele momento, cassado pelo Senado, mas presidido pelo ministro Lewandowski, e que a primeira parte foi válida, cassa-se. Mas o mesmo artigo falava em 8 anos de supressão de mandato. Vejamos bem, presente naquele momento estava o presidente Fernando Collor, que ele tinha sido punido com os 8 anos. Quer dizer, é 2 pesos e 2 medidas. Ele se manifestou, né, senador, naquele momento de uma maneira muito enfática. Ele ficou abismado com aquilo que ele estava vendo, né? Meu amigo, isso daí foi inconcebível. Nós não podemos pensar que um ministro que presidia naquele momento a corte, a maior corte do Brasil, que era o Senado, presidido por um ministro do Supremo, daqui a pouco fatiasse uma Constituição. Uma Constituição, meu irmão, meu colega senador, que foi feita por 559 constituintes, que juramos cumpri-la, juramos honrá-la diante do povo e diante de Deus. E no momento, aquela Constituição foi rasgada. A nossa Constituição, esta Constituição aqui foi rasgada. Então... Senador, só para dizer, aquele momento foi patético. Eu estava presente no Senado, vendo o Renan, que presidia, e o nosso Lewandowski. Aquele momento foi inacreditável. Rasgou-se. Metade daquele Senado não acreditava o que estava acontecendo. Só tem 100% de razão com isso. Agradeço, companheiro. Um pastor, e você é um senador brilhante, como sempre foi. Que Deus te abençoe sempre. Mas vejamos bem, depois tem se elaborado muitas vezes em coisas que não se conhece. Por exemplo, quando foi feita a reserva da Raposa Serra do Sol, se não me engano, reservando a poucos milhares de índios, 19 mil quilômetros. Eu acho que nós temos que proteger nossos indígenas, que são povos, são nossos irmãos, mas as coisas têm que ter equilíbrio. E a Constituição foi um ato de inteligência, um ato de devoção, um ato de patriotismo de 559 constituintes. E de lá para cá, nós temos visto constantemente a Constituição ser violada. Pois não, Fernão? Tem um detalhe essa Constituição, quer dizer, uma Constituição, para ser democrática, o que qualifica uma Constituição como democrática ou não é o que ela diz, né? É o modo como ela é acatada ou submetida ao povo. Ela tem que ser referendada pelo povo. A nossa nunca foi. E esse é o problema do Brasil. Todos esses problemas que nós estamos discutindo aqui há 500 anos, né, decorrem disso. Quer dizer, democracia existe quando o povo manda no governo. Então, se você pensar só nesse conceito, você vai concluir que o brasileiro nunca cheirou democracia, nunca chegou perto de democracia, né? Nós temos um sistema eleitoral onde, na eleição de 2018, dos 513 deputados eleitos, só 27 foram eleitos com votos no seu nome. O resto, 486, foram eleitos pelos donos dos 32 partidos, que decidem para quem vai o voto. O eleitor não tem a menor noção de para quem foi o voto dele. Então, o Bolsonaro está perdendo tempo com essa coisa de ter medo de hacker, que vai transferir o seu voto de um nome para outro, porque a lei faz isso, né? Não precisa do hacker, né? Então, nós temos, no âmbito federal, você tem 81 senadores e um presidente da República que são eleitos por voto majoritário. Então, que tem algum grau de escolha do povo, né? Mesmo assim, falseado pelo fato de você não ter eleições primárias e tal, e o povo não ter participação nenhuma na escolha dos candidatos, né? Então, os candidatos são escolhas dos donos dos partidos
que são estatais, né? Não são financiados pelo eleitor, não são financiados pelo povo, não tem que ter adeptos, né? Basta juntar meia dúzia de caras lá, passar uma lista, colher umas assinaturas aqui e ali, e ele passa a fazer jus a um pedaço de um bife de 6 bilhões, né? E fora o dinheiro para os partidos, 6 bilhões é só para as eleições, né? Então não tem nada a ver com o povo isso. A chamada democracia que o Alexandre de Moraes está protegendo é um negócio privado de menos de 150 pessoas que participam. Mas, Fernão, a gente não está... A gente não está no risco... Essa é a Constituição que temos. Não dá para tentar imaginar qualquer outra coisa fora dela. O que está se questionando agora é uma releitura que esta formação atual do Supremo tem dado a coisas que até então pareciam pacificadas, se a gente olhar para o comportamento de outros ministros. Os três... É o que nós temos e é o que nós temos que seguir, porque é o que nós temos. Né? Isso, ponto pacífico. Não está sendo seguido nem isso. Mas por que pode não ser seguido? Porque a democracia brasileira é uma falsificação. E se tivesse participação real do eleitorado, esse pessoal encolhia. Não vai peitar 57 milhões de eleitores. Peita porque pode. Né? Porque o eleitor não pesa nada. Uma hora que ele pôs o voto na urna, ele não sabe nem se o voto vai para o nome que ele elegeu. E não vai, né? Só vai 27 em 513. Senador Luiz Pastore, a gente tem problemas em relação ao Supremo se colocar acima dos outros poderes, porque ele anula decisões do Executivo, mas tem uma coisa que eu chamo de um fenômeno, uma jabuticaba. Eu tenho a maioria que vota, independentemente da forma como acontece, que o Fernão questiona, mas a maioria vota. Aí um partido nanico, que obviamente é nanico porque teve poucos votos, vai lá, discorda de uma decisão do plenário da Câmara ou do Senado, vai ao Supremo e ganha uma liminar. Como é que funciona? Democraticamente. Porque nós estamos falando que uma decisão... Eu vou só contar um pequeno caso. Eu sou um suplente, acabei de voltar ao Congresso Nacional e relatei uma medida provisória do governo em que ela foi discutida na Câmara, foi discutida no Senado, e depois disso tudo, apenas a Receita Federal, numa simples, no mantra que ela sempre faz, ela pediu um veto, senador, e o presidente vetou. É assim que funciona o nosso país. Uma pessoa da Receita Federal, que está no gabinete do secretário, pode pedir um veto e o presidente veta todo o processo que tramitou pelo Congresso Nacional. Sim. Simples. E a mesma coisa acontece com o partido nanico, que vai ao Supremo e, monocraticamente, apenas um ministro, modifica toda uma história do Congresso Nacional. Isso é uma loucura. Isso é uma insanidade. Eu sou completamente contrário a isso. Mas eu volto a dizer, nós precisamos arrumar um jeito de aliviar as tensões do nosso país. Discutir isso de uma maneira mais fraterna, mais harmônica. É só isso que eu tenho que falar. E o Fernão tem uma coisa aqui que eu sempre, nas vezes que eu tenho o privilégio de estar com ele, ele fala, e é muito importante, que seria o recall no Brasil, né, Fernão? E você sempre falou como que funciona a democracia americana, e eu respeito muito todo o seu pensamento e a maneira com que você sempre me conta de como o Brasil devia ser, e que isso eu gostaria até que você falasse um pouquinho. Desculpe, senador. Deixa eu só ouvir uma vez mais o senador Guaraci, porque se nós temos problemas do Supremo reconhecer os 57 milhões de eleitores, o Supremo também não reconhece os 513 deputados e 81 senadores quando passa por cima de decisões do Congresso, que são exatamente, para usar uma expressão conhecida, a casa do povo. Eles estão ali, eles são representantes. Senador Guaraci, como é que se faz? Porque o Senado, em tese, é a única casa que pode, de forma muito limitada, diga-se de passagem, fazer alguma coisa diante de arroubos de ministros do Supremo, com processos de impeachment, mas nada avança no Senado em relação a isso, à exceção do grupo de senadores, e eu sei que o senhor faz parte, justamente de discutir esse assunto. Convida os ministros a darem explicações e eles simplesmente ignoram o convite. Infelizmente,
meu amigo, isso daí tem acontecido, mas pesa-me quando chamo alguma coisa de Supremo. Para mim, o único Supremo realmente é Deus. Mas, tirando o caráter místico disso daí, eu acho que mais supremo seria o povo brasileiro, seria a nossa nação, supremo realmente é a Constituição. Isso daqui nós juramos, eu, senador, meu colega, nós juramos cumprir, como todos os ministros do Supremo e pessoas todas em cargo de relevância juram cumprir. Então, primeiro, nós temos que ter honra pelo que prometemos, pelo que nos comprometemos. Mas eu acho que realmente falta a cada um se pôr no seu lugar e dizer, isso eu posso fazer, isso eu não posso. E nós dizemos que o Supremo é o guardião deste livro, é o guardião dessas leis. E assim deve ser. Nem um passo à frente e nem um passo atrás. E julgando com justiça plena, com equilíbrio, sem amor, sem paixões políticas, mas com plena justiça. Essa deve ser a posição do Supremo e deve ser a posição do Senado e de qualquer pessoa que esteja envolvida com a política e ser comprometido primeiro com Deus e com a Constituição e com o povo, com a nação brasileira. Fernão, rapidamente, eu tenho mais um minuto, eu só queria lhe questionar. Quando se fala que a gente precisa seguir a Constituição, e claro, exigimos isso do Supremo, parte da imprensa não referenda as decisões do Supremo por uma questão ideológica, ou seja, admite certos exageros que não admitiria ou não teria admitido em outros tempos? Olha, a imprensa está muito parecida com o Supremo Tribunal, quer dizer, não a imprensa tem uma baliza que não é a Constituição, são os fatos. Né? O fato é o objeto sagrado da imprensa. E hoje, o que você tem de jornalismo que é balizado pelos fatos? Não é. Hoje você tem tertúlias nos programas jornalistas, entre jornalistas de uma opinião A contra a opinião Z, e o fato fica sambando no meio desse ping-pong aí. Né? Mas isso não é trabalhar o fato. Né? Quer dizer, o Brasil não sabe hoje, por exemplo, o que é a FAB hoje? Né? A FAB tem mais avião de jatinho para levar ministros para cima e para baixo ou avião de caça para proteger o Brasil de traficantes? É uma dúvida razoável, né, que está no ar aí. Eu não vejo uma matéria sobre isso, pô. Pois não. Como é que é possível esse tipo de jornalismo? Então fica parecido com o Supremo Tribunal, com todo mundo tem opinião, e fica a opinião do A contra a opinião do Z. Não leva a nada.